Os nobres de Bereia. A importância de conhecermos as Sagradas Escrituras. Atos 17, 11 ao 12. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Como podemos ver, Paulo e Silas, pregadores da palavra, estavam pregando na região de Bereia o Evangelho, e os crentes de Bereia, aqui elogiados na palavra, apesar de ser o apóstolo Paulo e seus companheiros Silas e Timóteo, não foram acreditando nas palavras que estavam sendo ditas sem antes conferir nas Escrituras. Eles conferiram nas Escrituras para ver se realmente o que estava sendo pregado estava baseado nas Escrituras. Hoje vivemos em uma geração onde as pessoas estão muito preocupadas em louvar, não que estejam erradas, mas não estão com a atenção devida se aquela mensagem da qual estão recebendo está realmente baseada nas Escrituras. Porque vocês veem que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Qual era a nobreza desses crentes? Foi o fato de que eles procuravam nas Escrituras ver se a mensagem que estava sendo pregada pelo apóstolo Paulo e pelo seu companheiro Silas realmente era de acordo com as Escrituras, se era realmente verdade. Mesmo porque nós sabemos que na época de Paulo existiam também muitos judeus que eram prosélitos. Eles eram gregos. Eles não conheciam muito bem a língua hebraica, com exceção dos judeus naturais e dos israelitas naturais. Muitos deles, prosélitos, alguns também israelitas, não judeus, mas israelitas, estavam dispersos, como diz o apóstolo Tiago em sua epístola. Tiago 1, versos 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Esses israelitas não conheciam o hebraico. Paulo e Silas, provavelmente com toda certeza, estavam pregando e utilizando as escrituras hebraicas, apesar que Paulo conhecia muito bem o grego. Esses crentes procuravam ver se o que Paulo estava pregando das escrituras hebraicas conferiam com a versão grega, que era a Septuaginta, que era a versão dos 70, já que existiam muitos judeus que pregavam doutrinas estranhas à Bíblia e se utilizavam do artifício de dizer que conheciam o hebraico. Eles iam para as escrituras Septuaginta, já que era a versão do hebraico, para ver se aquela mensagem que os judeus pregavam para eles, quando esses judeus tentavam fazer prosélitos, estavam de acordo. Igualmente, eles também fizeram a mesma coisa com Paulo e Silas. Mas essa atitude deles, apesar de dizerem que eles desconfiaram, eles foram prudentes e foram nas Escrituras para ver se o que estava sendo pregado estava de acordo. Isso é um cuidado que hoje acreditamos que é muito necessário, ainda mais que hoje existem muitas religiões. Por isso devemos estar atentos, ser cuidadosos para que a palavra de Deus venha a nós e nós tenhamos firmeza pelas Escrituras. Atos 18,
24 ao 28. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Aqui nesse caso vemos um grande pregador chamado Apolo, um homem que conseguia, pelas Escrituras, convencer judeus publicamente da verdade das Escrituras e sobre as coisas de Deus. Mas ele só conhecia o batismo de João. Ele conhecia da voz que clama do deserto, João Batista, que Jesus disse que era o Elias que havia de vir para quem quisesse dar crédito. João Batista fez papel de precursor de Jesus e Apolo certamente foi ganho com a pregação de João. Mas o que nós encontramos de interessante nessa passagem de Atos 18 é Apolo. Mesmo sendo eloquente e conheceu o batismo de João, ele tinha uma outra característica muito importante que foi inclusive responsável por fazer que ele crescesse mais, que era a humildade. Então nós vemos que as veredas dos justos é como a aurora que vai clareando até chegar dia perfeito. E nesse caso de Apolo, Deus já estava providenciando a ele que alcançasse mais conhecimento, fazendo com que Priscila e Áquila, que eram um casal da Igreja de Deus da época apostólica, tivesse o privilégio de encontrar Apolo. E eles assim chegaram em Apolo e lhe declararam mais pontualmente o caminho do Senhor a respeito de Jesus Cristo, a respeito dos profetas e de algumas coisas que Apolo não conhecia. Nós podemos notar que ele não se exaltou. Ele falou com Priscila e Áquila e aceitou as palavras de Deus. Então, nessa época apostólica, caracterizada pela primeira era da igreja de Éfeso, o primeiro amor, ela tinha a essência da raiz da igreja, que é o amor. Então, quando nós falamos de voltar às essências e raízes da igreja, é estar fundamentado no amor, na obediência, na sensibilidade das coisas de Deus. Foi o caso de Apolo. Ele poderia ter dito a Priscila e Áquila: eu sou um grande pregador, convenço os judeus publicamente e conheço as Escrituras. Vocês não precisam me ensinar. Ele não teve essa soberba. Ouviu Priscila e Áquila lhes declarar o caminho do Senhor mais pontualmente e aceitou e ficou mais poderoso ainda. Então, a pessoa que cultiva a humildade de querer crescer no conhecimento procura sintonizar seu ouvido ao assim diz o Senhor e confere nas Escrituras como os bereanos. Essa pessoa é candidata a crescer no conhecimento das Escrituras. Paulo vai falar da importância do fundamento da igreja. Efésios 2, 20 a 21. Edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. O fundamento da igreja é o fundamento apostólico e profético, e Jesus Cristo é a sustentação de tudo isso. Ele é a garantia de todo esse edifício. O povo judeu rejeitou Jesus Cristo, então rejeitou a pedra principal. E a igreja aceitou Jesus Cristo e teve ele como pedra principal. E é o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Efésios 1, 15 a 18. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E esse foi o desejo do apóstolo Paulo para a igreja. A igreja de Éfeso recebeu uma advertência para que voltasse àquele primeiro amor na carta de Apocalipse, porque se ela não voltasse àquele primeiro amor, Jesus Cristo tiraria dela o candeeiro. Colossenses 1, 9 ao 13. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da posteridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos fará ouvir tudo o que vem do Pai e nos guiará em toda a verdade. Nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. Jesus disse no Evangelho de João. João 17, 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Todo esse cuidado que Paulo tinha com os crentes, de ser zeloso com o zelo de Deus, para que eles não fossem enganados por astúcia do inimigo com falsas doutrinas. Segundo Pedro 1, 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Pedro diz que as profecias não são de particular interpretação e que não podemos entender e interpretar as Escrituras segundo um dogma humano ou particular. Isaías 28, 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. E é dessa forma que a palavra deve ser estudada com carinho, cuidado, atenção, como dizem Provérbios. Provérbios 2, 4 ao 5. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Pedro está dizendo que estamos fundamentados nos apóstolos e nos profetas. Em Atos dos Apóstolos, quando aconteceu a descida do Espírito Santo, se reuniram pessoas de várias línguas e idiomas. Atos 2, 7 a 12. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Mas como? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos, tantos judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: O que isso quer dizer? Jesus profetizou, que o Evangelho chegaria a todas as nações, tribos e línguas. Isaías 28, 9 ao 11. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a este povo. Da parte de Deus, Isaías profetizou que pessoas de outras línguas iriam ensinar o conhecimento verdadeiro de Deus aos próprios judeus. O apóstolo Paulo era conhecedor do grego e do latim, porque era um cidadão romano e escreveu a carta a Coríntios certamente em grego para que os gentios pudessem entender e receber a palavra em sua língua original. 1 Coríntios 14, 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. A Septuaginta foi uma versão dos 70, que foi uma tradução da Bíblia hebraica para o grego por volta do século III a.C. em Alexandria. Foi traduzida por judeus que conheciam o grego e o hebraico, pois foi uma providência divina, pois era necessário que a salvação também fosse conhecida nas línguas originais, e a língua mais conhecida na época
era o grego. E o sangue do Cordeiro veio para resgatar pessoas de várias raças, povos, tribos, línguas e nações, não sendo necessário falarmos em língua hebraica para termos a salvação. Gálatas 1, 11 ao 13. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Nós vemos aqui, pela palavra do apóstolo Paulo, o que ele deixou escrito em suas epístolas são doutrinas vindas diretamente da revelação do Espírito Santo. Doutrina apostólica e palavras que são diretamente vindas do Senhor Jesus. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E tudo o que havia de ser revelado para a salvação foi revelado através da doutrina dos apóstolos e dos profetas, tanto que o livro de Apocalipse fecha as profecias, não devendo nada se acrescentar.